Nós vimos os acontecimentos que aconteceram antes da invasão babilônica, né? Deus avisando do que haveria de acontecer, a invasão, e agora nós estamos vendo Ezequiel. Ele é um refugiado que está na Babilônia e ele então é também um profeta do Senhor anunciando a destruição de Jerusalém. Nessas cartas, né, que nós estamos lendo do profeta, ainda não havia tido a invasão. Estava lá Jeremias, né, lutando para convencer o povo a se converter. E aquele pouco de gente, porque Babilônia, o rei Nabucodonosor já havia invadido uma vez a Jerusalém, levado alguns cativos e deixou um lá para cuidar. Só que aquele rei que ficou lá, ele se rebelou. Então, quando Nabucodonosor veio, ele cercou Israel e aí ficou aquele inferno que a gente já leu em Jeremias. Se você não leu, volta lá no princípio. Eu aconselho, se você está começando por esse vídeo, a começar desde Gênesis. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, tá bom? E, claro, se você gostar desse vídeo, dá o seu gosto, põe nos comentários o que Deus tem falado consigo e manda esse vídeo para alguém. Antes de tudo, vamos pedir que Deus nos dirija. Meu Deus, que não venhamos ser como Israel, que por muitas vezes rejeitou o Senhor. E hoje, quantas vezes nós também podemos rejeitar o Senhor quando nos tornamos escravos do pecado? Perdoa, Senhor, porque queremos servir e honrar ao Senhor e o teu grandíssimo nome. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Ezequiel capítulo 7 começa dizendo: Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, e eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitantes da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Comentário: o tempo se aproxima. Israel havia experimentado a fidelidade do Altíssimo, por isso, de escrava se tornou uma nação forte. Mas o povo transgrediu a palavra que recebeu dele e agora estava diante de uma sentença. A vingança do Senhor fatalmente viria e é ilustrada com as seguintes palavras: Amanhã vem para ti. Os profetas haviam advertido quanto ao juízo divino repetidas vezes, mas o ímpio continuava na prática dos seus pecados, apoiando-se na parede, na aparente falta de consequência de suas atitudes. Assim eles agiam como se o dia do acerto de contas com Todo-Poderoso nunca fosse chegar. Da mesma forma, quantas pessoas cometem suas iniquidades se apoiando na crença de que não sofrerão os frutos das suas ações. Elas esquecem que Deus é justo e que governa os homens baseado em princípios e leis espirituais. Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Seguindo o comentário, isto é, para todo ato, inevitavelmente existe uma consequência. E para os pecados sem arrependimento, os efeitos são terrenos, espirituais e eternos. Às vezes a pessoa ela vai cometendo pecados e ela não se conserta com Deus. E ela vai pensando, olha só, eu fiz isso, eu me afastei da igreja, tá tudo bem, mas o diabo também engana, né? Então, não se deixe enganar. E por vezes aquele período, aquela falsa sensação de bem-estar pode ser um perigo, né? Algo muito pior pode vir a acontecer na frente. Ah, mas você está me assustando. Não, não é para assustar, é para divertir. Porque às vezes Deus até permite que nada aconteça, que é para ver até onde vai as suas escolhas.
O povo de Israel também, o profeta estava ali avisando, olha, vai vir o grande dia, mas se preparem, vocês se arrependam, se volte para Deus. Mas o povo dava de ombros, por quê? Estava tudo bem, todo mundo estava prosperando, não havia sinal nenhum, então, assim como Noé, né? Noé avisar, vai vir uma chuva, estou preparando a arca, olha, me ajudem. Ninguém queria saber disso. Mas quando veio a chuva, então viram que realmente era verdade o que ele dizia. Hoje é a mesma coisa. Então, às vezes Deus permite, Deus vai permitindo para dar uma chance para aquela pessoa se converter. Quando ela então esgota todas as suas oportunidades, já era. 8. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos. Assim te punirei, e as tuas abominações estão no meio de ti, e saberei que eu, o Senhor, é que firo. Me fez lembrar de Apocalipse, né? Quando as pessoas vão estar diante do trono para serem julgadas. E elas não têm o nome escrito no livro da vida, mas estará a sua história, o seu historial todo em livros. Agora imagine, a pessoa pensava-se ser tão justa, julgava outros e ela lá vai estar sendo condenada. 10. Eis aqui o dia, eis que veio o amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. O comentário, o que compra não se alegre. No período da calamidade de Judá, as atividades comerciais praticamente cessariam. As aflições vividas pelo povo seriam tão grandes que o ato de comprar ou de vender seria inútil. O homem tem a tendência natural de viver despreocupadamente em épocas de prosperidade e sossego. No entanto, essa acomodação gera fraqueza espiritual e faz com que ele dê prioridade a futilidades. Normalmente, apenas nos dias de dor, o ser humano desperta para reconhecer que isou os prazeres terrenos em detrimento da prática da fé. Seguindo o texto no 13. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. E escaparão os que fugirem dele, mas estarão pelos montes como pombas, dos vales todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos serão débeis como água. E cingir-se-ão de sacos, e o terror os cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Olha que profundo esse versículo, né? Aqueles que se apoiaram nas suas riquezas, na hora da fome, ela não vai ter como comprar, porque não vai haver. Então aquele ouro é desnecessário. Imagina a pessoa olhar toda aquela conquista dela e falar assim, de que me serve isso aqui? Quantas pessoas riquíssimas, né, prósperas nesse mundo, e elas, quando morreram, desprezaram Deus em vida e foram parar no inferno. Quantas delas, se calhar, pensam hoje, né, do que me valeu tanta conquista, o título disso, daquilo, se hoje isso não pode me tirar do inferno. 20. E a glória do seu ornamento ela pôs em magnificência, mas eles fizeram nela
imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu lhe tenho feito coisa imunda, e entregá-la-ei por presa na mão dos estrangeiros, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão conforme o teu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. O comentário diz: desviarei deles o meu rosto. Duas razões levaram Israel a considerar que era intocável. Primeira, era o povo escolhido. Segunda, habitava em uma terra que tinha a cidade de Deus, Jerusalém, como capital, além do templo. Porém, o pecado tiraria todo o privilégio que os israelitas gozavam com o Altíssimo. Isto é, ele retiraria a sua proteção do meio do seu povo, se negaria a favorecê-lo e não o socorreria diante dos inimigos. Assim, o juízo divino faria Jerusalém cair nas mãos dos babilônicos. Além do mais, o templo seria saqueado, queimado e reduzido a ruínas. Ter a face de Deus voltada para nós significa desfrutar da maior segurança e alegria que possa existir. Em contrapartida, ter seu rosto desviado de nós tem efeito devastador, pois caracteriza sua recusa em compartilhar da sua presença conosco. E quantas pessoas hoje rejeitam a oferta de perdão de Deus, né? Estão recusando e estão ignorando o próprio Deus. Ezequiel capítulo 8 começa com um comentário do bispo: o Espírito levou-me a Jerusalém. Ezequiel foi transportado a Jerusalém por meio do Espírito de Deus, a fim de revelar os pecados públicos e particulares do povo, bem como todas as maldades cometidas contra as Escrituras Sagradas. Apesar de ter sido abandonado, o Senhor continuava no templo, em meio ao seu povo. Porém, ele declarou ao profeta o fim da sua benignidade com aquela geração. Deus revelou as abominações que o impeliram a tomar a decisão de se afastar do templo de Jerusalém e de Judá. E aí começa. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo era fogo. O dos seus lombos e daí para cima como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e tocou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. O comentário: a glória do Altíssimo estava para partir. O que tornava Israel diferente das demais nações era a glória do Deus vivo manifestada no meio do povo por meio da sua presença. Nenhuma nação desfrutava de tal privilégio, mas Israel trocou esse tesouro pelos deuses pagãos e pelo prazer transitório do pecado. O Todo-Poderoso revelou a Ezequiel que era afrontado nos montes e nos outeiros de Judá e até mesmo dentro da sua própria casa. Em algumas épocas, reis e sacerdotes
se corromperam de tal maneira que colocaram ídolos no interior do templo. Nós vemos isso em 2 Crônicas 33. Dessa forma, se tornava impossível a sua permanência entre eles. Ao longo dos anos, o Senhor mostrava sua compaixão e sua longanimidade ao povo, mas era ignorado. Por isso Israel sofreria com as consequências das suas más escolhas. Veja que a queda espiritual de uma pessoa não ocorre do dia para a noite. É um processo lento que começa quando o pecado passa a ser visto como algo natural. Maus olhos, orgulho espiritual, mentira, pornografia e más amizades são alguns exemplos de transgressões que levam o ser humano a se afastar de Deus de forma sutil. Com isso, a fé esfria até acontecer o seu total definhamento. Quando o Altíssimo não encontra mais espaço para habitar na sua vida, portanto, não é Deus quem abandona o homem, e sim é o homem que o rejeita em suas atitudes. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando Deus fala através do profeta Malaquias, lá no versículo 7 do capítulo 3, ele diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. O que significa isso? Que Deus é para você hoje o que você tem sido para Ele. Se você tem negado entregar sua vida para Ele, da mesma forma, é o que você vai ter como resposta. Israel, por exemplo, se afastou de Deus, negou a Deus e virou as costas para Deus. O resultado, destruição. No 5, e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. O comentário: na porta do altar, Deus mostrou a Ezequiel que logo na entrada do recinto sagrado, ou seja, no átrio externo, próximo ao altar de sacrifícios, havia um ídolo, definida como imagem de ciúmes. Aquela abominação despertava os ciúmes e a ira do Todo-Poderoso. Em sua visão, o profeta veria situações ainda piores que esta. No 6, e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornará a haver maiores abominações. Quer dizer, isso ainda é pouco. É como se tudo aquilo que o povo estava fazendo, estava dizendo: Deus, se retire da nossa presença. Não queremos mais o Senhor aqui. Pode ir embora. No 7, e levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor, e estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O comentário: cava agora naquela parede. Ninguém consegue enganar a Deus. Em secreto, os anciãos praticavam idolatria no interior do templo. O acesso para adentrar o espaço onde era praticado o culto idólatra estava bloqueado. No entanto, naquela visão, o Senhor ordenou que Ezequiel rompesse a parede e visse o que se passava ali. Havia ídolos em forma de animais, oriundos de várias culturas pagãs. Veja que parede alguma consegue esconder o pecado dos olhos do Altíssimo. Não há nada que ele não saiba e não veja. Todos os atos, mesmo os que são praticados ocultamente, são vistos pelo Senhor. No devido tempo, aqueles que vivem na hipocrisia serão desmascarados por ele. Lucas 8, versículo 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Sabe o que nós estamos tendo aqui? A visão que Deus tinha do templo, do interior, dos sacerdotes,
das atitudes dos homens de Deus da época, né? Por exemplo, Jeremias condenou que eles estavam profetizando errado, porque eles profetizavam prosperidade, vida longa, coisas boas. E Jeremias profetizava a destruição por Nabucodonosor. Então, aqui agora, olha que interessante, Ezequiel, é como se Ezequiel fosse o próprio Deus e ele consegue ver por dentro, né? Agora você imagina Deus hoje, né? Ele consegue me ver aqui onde eu estou, aonde você está. Ele consegue ver coisas que ninguém está vendo. Ele consegue olhar para dentro do seu coração. E aí ele sonda nossa mente e coração e como está o seu, né? Continuando aqui. No 13, disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando Tamuz. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornará a haver abominações maiores do que essa. O comentário do 14:15, Tamuz era um ídolo babilônico, tido como protetor da vegetação. O povo atribuía a ele o reflorescimento das plantas e a produtividade do solo. Essa falsa divindade era adorada pelas mulheres em público, à entrada da porta norte do templo. Uma lenda dizia que todo ano, quando a vegetação morria pelo frio ou pela seca, ocorria a morte de Tamuz. Por isso, as mulheres se lamentavam. Elas acreditavam que suas lágrimas, de tempos em tempos, o trazia de volta à existência. Claro que eu tenho uma visão espiritual a respeito disto, né? Mas que Deus fraquinho, né, que morre, precisa da lágrima de mulheres chorando para que ele possa ressuscitar. E olha que interessante, né? Eles tinham esse Deus que era babilônico. E olha quem estava invadindo Jerusalém. Quer dizer, os deuses da Babilônia não puderam impedir que o mal pudesse acontecer contra eles. Assim vive a humanidade hoje, tão enganada, tão iludida com as coisas que faz e pensando que está tudo bem, quando está tudo mal. 16. Ele levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. O comentário, entre o pórtico e o altar. Essa era uma área restrita aos sacerdotes, portanto, a transgressão cometida aqui é atribuída a eles. O número de sacerdotes que servia no turno era de 24 homens. Além deles, havia o sumo sacerdote, totalizando assim 25 homens que adoravam o sol. Isso mostra que aqueles que deveriam se inclinar ao Senhor lhes davam as costas. Coisas tais que ninguém via, mas que estava acontecendo, e justifica tudo que está acontecendo em Israel. Por isso que a destruição veio. Agora 17. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramos ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo, não os ouvirei. O comentário, eu não os ouvirei. Deus acusa o seu povo de leviandade contra ele. Na entrega das leis a Moisés, o Altíssimo ensinou que Israel deveria adorar de maneira pura e verdadeira, apenas a ele. Suas palavras brilharam nas tábuas da lei dadas no Sinai. Nelas, o Senhor instruiu o homem sobre o relacionamento com ele, com o próximo e consigo mesmo. Porém tudo foi desprezado, e como o povo não se arrependia, o Eterno não podia mais ouvi-lo. A palavra de Deus só é valiosa para quem de fato obedece a ela. Afinal, que proveito alguém tem em ser um grande conhecedor da Bíblia se não se curva para praticar os ensinamentos que ela traz? Aqueles que além meditam e a praticam, descobrem um tesouro escondido em cada mandamento. Atender à voz do Altíssimo nos dá o privilégio de sermos ouvidos por Ele. Diante disso,
Como podemos reclamar que Deus não nos ouve se nós também não o ouvimos? Por vezes eu costumo dizer que a pessoa tem uma lista extensa para dar para Deus de coisas que ela quer que aconteça. Mas você tem atendido a lista que Deus tem pedido a você? Temos que também fazer, né? Ser e fazer para Deus, tá certo? Que Deus continue abençoando você abundantemente. Até o próximo vídeo.